Ele tinha 30 minutos para fechar um contrato milionário com investidores franceses, mas o tradutor sumiu. Foi quando a faxineira disse algo que mudou tudo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal para concorrer a prêmios exclusivos, curta esse vídeo e comente de que cidade está vendo. 30 minutos. Só 30. Eduardo Lacerda repetia baixinho, tentando controlar o suor nas mãos enquanto observava a cidade lá embaixo pela janela do 25º andar. O telefone ainda zumbia em sua mente, carregando a notícia que desmoronava o chão sob seus pés. Aos 49 anos, ele era o CEO de uma potência logística que operava em 8 países. Mas ali, naquela manhã, parecia um estagiário diante de um erro irreversível. O tradutor oficial da empresa, Pierre Dubois, havia sofrido um acidente gravíssimo na BR-381. Era ele quem dominava o francês como ninguém, o único elo entre Eduardo e o grupo de investidores europeus que estava prestes a chegar. O relógio digital na parede marcava 8h28. Os franceses chegariam às 9. Eduardo esfregou os olhos com força e tentou buscar uma alternativa, mas a mente parecia mergulhada em névoa. A fusão com a Baudouin Investissement não era apenas estratégica, era a salvação da empresa. Havia injetado 35 milhões em estrutura para aquela operação, apostando tudo na expansão para o mercado europeu. Qualquer ruído na comunicação naquele momento poderia implodir a confiança dos investidores. E confiança, naquele meio, era a moeda mais cara. Ele andava de um lado para o outro como um animal encurralado. Tinha sobrevivido a crises econômicas, enfrentado concorrentes desleais e até vencido 2 divórcios difíceis, mas nada o preparou para o medo que sentia agora. O silêncio no escritório de vidro pesava. Todos evitavam olhar diretamente para ele, como se qualquer olhar pudesse fazer o prédio desabar. Seu império, construído com décadas de trabalho e renúncia, podia ruir em questão de minutos por uma ausência, a do tradutor. Eduardo sabia o que estava em jogo. Se não conseguisse se comunicar de forma clara com os franceses, os termos da negociação poderiam ser mal interpretados. Uma vírgula fora do lugar num contrato internacional podia custar milhões, ou a reputação inteira de uma companhia. A pressão subia pelas costas como um calor insuportável. Não é só uma reunião, ele dizia para si. É a última chance. E talvez fosse mesmo. Porque os bancos já haviam fechado o cerco. Na semana anterior, o conselho pressionara por resultados. Um novo sócio significava fôlego, mas também significava apresentar-se impecável em todos os sentidos. E agora, com o elo mais importante fora de combate, Eduardo precisava improvisar. Mas como improvisar diante de franceses que exigiam precisão até na temperatura do café? Ele já havia lidado com russos e americanos, mas franceses eram outra história. A elegância se misturava com exigência. O fracasso não era uma opção. A porta da sala abriu e Mariana, a secretária pessoal de Eduardo há 8 anos, entrou em passos rápidos. Ele esperou por boas notícias. Não vieram. Ela balançou a cabeça devagar, como se não quisesse aumentar ainda mais a tensão. Ninguém atende. Todos os tradutores estão fora da cidade ou indisponíveis. Eduardo, estamos sem alternativa. O coração dele batia tão alto que parecia ecoar no vidro da janela. A situação era desesperadora. O prédio Lacerda Tower, com seu nome estampado na entrada de mármore, era símbolo de orgulho pessoal. Aquilo ali não era apenas concreto e vidro. Era a alma de um homem que começou carregando caixas no interior de Minas. E agora tudo podia desaparecer diante de uma barreira linguística. Eduardo apertou o botão do interfone com força. Chame todo mundo, agora! Os funcionários começaram a se reunir. Ele precisava de uma solução, qualquer uma. Lá fora, o céu de Belo Horizonte começava a se abrir, mas dentro daquela sala a tempestade só aumentava. As mãos dele tremiam, ele tentava respirar, mas o ar parecia pesado demais. A lembrança de cada sacrifício vinha como um filme acelerado na mente. Eu não vim até aqui para perder tudo por causa de um idioma. Mas não havia ninguém com francês técnico suficiente, e ele sabia disso. Era a pior sensação, impotência. De repente, Mariana apontou para o relógio. O tempo escorria. 27 minutos. Era o que restava. Eduardo virou-se para os funcionários reunidos no corredor. Ninguém aqui fala francês. O silêncio foi ensurdecedor. Um olhar vazio, tímido, quase assustado cruzou com o dele, mas logo se desviou. Foi aí que no fundo do corredor algo inesperado começou a acontecer. Sem saber, Eduardo estava prestes a conhecer alguém que mudaria tudo naquele dia. Mariana saiu da sala com o celular ainda na orelha, tentando a sorte com mais um número.
A frustração já era visível no rosto dela, que estava mais pálido do que o costume. Ninguém atende. Todos os tradutores estão fora da cidade ou indisponíveis. Eduardo, estamos sem alternativa. O coração dele batia tão alto que parecia ecoar no vidro da janela. A situação era desesperadora. O prédio Lacerda Tower, com seu nome estampado na entrada de mármore, era símbolo de orgulho pessoal. Aquilo ali não era apenas concreto e vidro. Era a alma de um homem que começou carregando caixas no interior de Minas. E agora tudo podia desaparecer diante de uma barreira linguística. Eduardo apertou o botão do interfone com força. Chame todo mundo. Agora. Os funcionários começaram a se reunir. Ele precisava de uma solução, qualquer uma. Lá fora, o céu de Belo Horizonte começava a se abrir, mas dentro daquela sala, a tempestade só aumentava. As mãos dele tremiam. Ele tentava respirar, mas o ar parecia pesado demais. A lembrança de cada sacrifício vinha como um filme acelerado na mente. Eu não vim até aqui para perder tudo por causa de um idioma. Mas não havia ninguém com francês técnico suficiente, e ele sabia disso. Era a pior sensação, impotência. De repente, Mariana apontou para o relógio. O tempo escorria. 27 minutos. Era o que restava. Eduardo virou-se para os funcionários reunidos no corredor. Ninguém aqui fala francês. O silêncio foi ensurdecedor. Um olhar vazio, tímido, quase assustado cruzou com o dele, mas logo se desviou. Foi aí que no fundo do corredor algo inesperado começou a acontecer. Sem saber, Eduardo estava prestes a conhecer alguém que mudaria tudo naquele dia. Mariana saiu da sala com o celular ainda na orelha, tentando a sorte com mais um número. A frustração já era visível no rosto dela, que estava mais pálido do que de costume. Ninguém disponível, Eduardo. Nenhum sequer na cidade, disse ao entrar de novo na sala com a voz embargada. O telefone fixo tocava sem parar, os e-mails pipocavam na tela e a tensão no andar executivo era quase sufocante. Eduardo respirou fundo e não respondeu nada. Pela primeira vez, ele não tinha um plano B. O caos parecia tomar conta da empresa. Os gerentes se entreolhavam, trocando mensagens silenciosas com os olhos. O boato sobre a ausência do tradutor já havia corrido o prédio e a equipe de comunicação interna estava tentando abafar o burburinho. Mas era tarde. A informação estava vazando como água entre os dedos. Eduardo apertava a caneta entre os dedos, batendo-a na mesa, tentando manter o controle. A gente precisa pensar fora da caixa, disse Mariana quase num sussurro, mas ele sequer a ouviu. O clima no 25º andar estava diferente. As pessoas evitavam fazer barulho, andavam como se estivessem pisando em cacos de vidro. O elevador principal já havia sido programado para receber os investidores com recepcionistas bilíngues e café gourmet. O problema era a sala de reuniões vazia. Os slides prontos, mas sem ponte com a língua dos convidados. Eduardo sabia que estava prestes a perder não só o investimento, mas a confiança do mercado. E o mercado não perdoava. Um dos diretores sugeriu cancelar a reunião e remarcar para dali a uma semana. Eduardo não respondeu. Só olhou para ele como quem encara um abismo. Sabe o que vai acontecer em uma semana? Eles já terão investido em outro grupo, ou vão achar que somos amadores. A voz dele saiu firme, mas cansada. Não era orgulho, era desespero. Aquele tipo de oportunidade não se reapresentava com facilidade. E o capital investido já não podia ser devolvido. Mariana saiu ligando para ex-professores de francês, agências de tradução simultânea, freelancers com perfil em redes sociais. Chegou a mandar mensagem para uma prima que dava aula de francês básico em uma escola pública. Todos fora do alcance. Uns em viagem, outros sem preparo técnico. Eduardo se levantou, tirou o paletó e abriu os botões da camisa. O suor escorria pela nuca. Parecia que a empresa estava sendo afogada em câmera lenta, e ele era o capitão olhando o navio afundar. Na sala de conferência, os folders estavam organizados em cima da mesa, cada um com as informações bilíngues sobre os planos logísticos da empresa, mas nenhum deles fazia sentido sem alguém para apresentá-los com clareza e segurança. Eduardo tentava imaginar a reação dos franceses ao chegar e não entender nada do que seria dito. Ele sabia como aquilo funcionava. Olhares desconfiados, expressões fechadas, e no final merci, mas não, educado. E então o voo de volta. O celular de Mariana apitou. Mais uma resposta negativa. Eduardo, nem por aplicativo,
Nem tradutor remoto não vai dar tempo. Ele apertou os olhos com força e passou a mão pela testa. Era inacreditável que depois de tantos cálculos, reuniões e investimentos, a barreira fosse justamente aquela: idioma. Uma palavra errada, um termo mal colocado e tudo ruía. O contrato de 500 milhões estava por um fio e os investidores estavam a caminho. A tensão era tanta que ninguém se dava conta do que acontecia à volta. O barulho do carrinho de limpeza passou despercebido no corredor. Camila, como sempre, seguiu seu trabalho. Ela notava o clima pesado, os passos apressados, os sussurros carregados de tensão. Parou por um instante diante da porta semi-aberta da sala do diretor. Era impossível não ouvir. Essa reunião é questão de sobrevivência, disse Eduardo. Então, algo dentro dela despertou. Enquanto Eduardo revisava os papéis pela 10ª vez, tentando decorar termos técnicos em francês com a ajuda de um aplicativo meia-boca, Mariana voltou. Temos 18 minutos. Ele não respondeu. Sentou-se, largou os papéis na mesa e encarou o vazio. Havia um peso enorme nas costas dele, não só financeiro, mas humano. Quase 1000 funcionários dependiam daquela fusão. Era a diferença entre cortar 400 empregos ou crescer internacionalmente. Camila então respirou fundo, olhou para os 2 lados do corredor e deu 3 passos à frente. O coração batia acelerado, mas o olhar era firme. Ela não podia ignorar mais, e sabia que, se não falasse naquele momento, talvez nunca mais tivesse outra chance. Com a voz limpa e direta, disse: "Eu falo francês." Eduardo virou o rosto com a testa franzida. Mariana regalou os olhos e o que veio a seguir, ninguém ali estava preparado para ouvir. Camila já conhecia aqueles corredores de olhos fechados. 3 anos empurrando o carrinho de limpeza, limpando salas que pareciam vitrines de luxo. Sempre sorria quando cruzava com alguém, mas quase nunca recebia mais do que um aceno automático. Era como se não existisse de verdade, invisível para diretores, invisível para recepcionistas, mas ela observava tudo. E naquele dia, ao ouvir o caos se instalar no alto escalão, algo no peito dela começou a ferver. Ela ouviu claramente a palavra francês sendo repetida, primeiro por Mariana, depois por Eduardo, desesperado. Camila encostou o carrinho na parede e parou ali, imóvel, apenas escutando. Ela sabia que não deveria, mas era impossível ignorar. Um instinto de sobrevivência e algo mais profundo, talvez orgulho adormecido, começou a cutucar a consciência dela. O que ninguém ali sabia é que Camila tinha mais do que sabão e desinfetante na bagagem. Tinha um passado inteiro escondido. Enquanto isso, o barulho dos saltos apressados ecoava no corredor e os executivos passavam sem nem reparar nela. Camila baixava a cabeça e fingia arrumar os panos, mas sua mente fervilha. Ela lembrava das planilhas que costumava montar, das reuniões com engenheiros franceses em Lyon, da vida que ficou para trás. Sabia que se entrasse naquela sala e oferecesse ajuda, correria riscos. Mas também sabia que, se ficasse em silêncio, carregaria aquilo para sempre. No fundo, Camila sentia medo. Revelar quem era significava reabrir feridas que ainda não haviam cicatrizado. Ela se havia escondido naquele uniforme azul por escolha, ou por necessidade. E agora, se falasse, todo mundo a veria. Talvez como heroína, talvez como mentirosa. Havia muito em jogo. Mas ao ver o desespero de Eduardo e a impotência de Mariana, sentiu que talvez fosse a hora de fazer algo. Respirou fundo e se aproximou da porta. Com passos lentos e olhos firmes, Camila cruzou a linha invisível entre a faxina e o poder. "Eu falo francês", repetiu, agora com mais firmeza. Eduardo virou o rosto com um misto de surpresa e descrença. Mariana franziu o senho. "Como assim você fala francês?" Camila engoliu seco. "Morei 11 anos em Lyon. Trabalhei na Peugeot. Não é francês de aplicativo, é francês de reunião." O silêncio que se instalou foi tão espesso quanto o ar pesado no ambiente. Eduardo não sabia se ria ou se desconfiava. Aquilo parecia surreal. Uma faxineira se oferecendo para salvar um contrato milionário com investidores europeus? Mariana, tentando disfarçar o choque, aproximou-se. "Você está falando sério?" Camila assentiu com os olhos fixos em Eduardo. "Eu não sou só o que pareço." E naquele instante o que era invisível começou a ganhar contornos. Eduardo não disse nada.
Apenas olhou para Mariana, que entendeu o recado. A caminho do banheiro executivo, Camila começou a tirar o uniforme azul, deixando para trás mais do que um macacão de faxineira. Mariana a ajudava em silêncio, ainda digerindo tudo. "Você trabalhava com o que exatamente?" perguntou, tentando não parecer invasiva. "Gerência de expansão", respondeu Camila, enquanto ajeitava a blusa branca sob o blazer. "Fechei contratos de mais de 70 milhões de euros antes de tudo desmoronar." Mariana parou por um segundo. Aquela mulher diante dela não era qualquer uma. No espelho, Camila quase não se reconheceu. O cabelo preso com elegância, o rosto sério, os olhos determinados. A executiva que existia dentro dela estava viva, apenas escondida sob anos de silêncio. "Tá pronta?" perguntou Mariana. Camila respirou fundo e assentiu. "Pronta como nunca estive." Do lado de fora, o tempo corria, mas algo havia mudado no ritmo dos ponteiros. O silêncio do corredor já não era o mesmo. E o que viria a seguir, ninguém era capaz de prever. Enquanto Mariana abria espaço no corredor para que Camila passasse, os olhares começaram a se desviar dos celulares e focar nela. Alguns reconheciam um rosto, outros não entendiam a roupa formal, mas todos sentiam que havia algo diferente acontecendo. Eduardo a esperava na porta da sala de reuniões, ainda incrédulo. "Se isso for um blefe, estamos mortos", disse em voz baixa. "Não é blefe", ela respondeu, e entrou como quem carrega nas mãos o próprio destino. "Você fala francês?" Eduardo repetiu, como se não tivesse ouvido direito. Camila estava em pé na porta, já com o cabelo preso, o blazer alinhado e uma serenidade que confundia quem a conhecia apenas como a faxineira do turno da manhã. "Trabalhei por mais de uma década na França, sei exatamente o que estou fazendo", ela disse com clareza. Mariana arregalou os olhos. Não era sua fluência, era a postura. Camila parecia pertencer ali, e de fato já pertencera. Eduardo ainda duvidava. "Onde você aprendeu esse vocabulário técnico? Você não parece uma tradutora comum." Camila assentiu com a cabeça, sem demonstrar irritação. "Porque não sou. Fui gerente de expansão da Peugeot América do Sul, cuidava da interlocução entre Lyon e São Paulo. Lembro de contratos, cláusulas, fusões e crises. Isso para mim é território familiar." Mariana mal conseguia acreditar no que ouvia. E Eduardo, ainda em choque, sentiu um fio de esperança se acender. Mariana puxou Camila com delicadeza para o banheiro executivo. Precisavam terminar de ajustar o visual. Tirou um batom discreto da bolsa e ofereceu, mas Camila recusou. "Não precisa. O que vai falar mais alto hoje é minha experiência." Enquanto colocava brincos pequenos e ajeitava a gola da camisa, Mariana perguntou: "Por que você sumiu? Por que nunca falou nada?" A resposta veio como um soco abafado. "Porque eu tinha vergonha e medo de ser julgada." Camila contou entre um botão fechado e outro que seu nome estampou jornais franceses há 4 anos. O marido, empresário na área automotiva, havia sido preso por fraude. Ela, mesmo inocente, virou manchete. Perdeu tudo: carreira, casa, amigos e, o pior, a confiança do mercado. Com o filho adolescente e as contas se acumulando, voltou ao Brasil e aceitou o primeiro trabalho que garantisse comida na mesa. Era faxina, mas era dignidade, e ela jamais deixou de carregar isso com orgulho. O espelho agora mostrava algo diferente. Uma mulher que tinha caído, mas que nunca deixou de saber quem era. Mariana se emocionou com o relato. "Você carregou tudo isso sozinha?" perguntou com a voz embargada. Camila assentiu, sozinha, mas em pé. Eduardo observava tudo da porta. Cada nova informação deixava sua mente em ebulição. Ele não sabia se se sentia enganado ou grato, mas tinha uma certeza. Ela era a única chance real de não perder os franceses. Na sala, o relógio corria impiedoso. Eduardo fez sinal para que a equipe finalizasse os ajustes na apresentação. Os slides estavam prontos, mas ninguém saberia explicar melhor do que Camila. E ela estava pronta. "Vai dar certo", disse Mariana, tentando convencer a si mesma tanto quanto a colega. Camila segurou firme na maçaneta da porta da sala de reuniões. O passado podia estar batendo a porta, mas agora ela não corria mais dele. Estava indo ao encontro. Eduardo se aproximou antes que ela entrasse. "Você tem certeza disso?" Camila olhou nos olhos dele com firmeza. "A vida me tirou muita coisa, mas a capacidade de fazer o que sei
Isso ninguém me tira. Ele apenas assentiu. Já não havia mais tempo para dúvidas. A confiança de Camila era o chão sólido naquela manhã. E Eduardo, acostumado a controlar tudo, estava sendo guiado por algo completamente novo. Fé no improvável. Ao entrar na sala, Camila viu os investidores se posicionando ao redor da mesa. Todos elegantes, frios, olhando com desconfiança a movimentação. Jean-Luc Baudouin, o mais velho, observou curioso. Camila se aproximou, estendeu a mão e cumprimentou em francês. Bonjour, Monsieur Baudouin. Merci de nous recevoir. Jean-Luc sorriu de leve. Um dos assessores ergueu a sobrancelha. Era um bom começo. Eduardo, que observava do canto, soltou um suspiro silencioso. Camila começou a explicar a proposta inicial, pausadamente, articulando cada termo com precisão. Não era só tradução, era contextualização. Ela conhecia os termos, os medos, as entrelinhas. Eduardo notou que, aos poucos, os franceses relaxam. Mariana, do lado de fora, mordia a unha, mas dentro da sala o ambiente estava mudando. E mudando por causa de alguém que até meia hora atrás era invisível aos olhos da empresa. Enquanto Camila continuava sua fala, Eduardo percebeu que aquela mulher diante dos investidores não era uma improvável solução de emergência. Ela era o trunfo que ele nem sabia que tinha. E agora, com os olhos fixos na mesa de negociação, começava a entender. Talvez aquela reunião mudasse mais do que os rumos da empresa. Talvez mudasse também o futuro de quem tinha sido esquecida por todos, menos por si mesma. Camila se olhou uma última vez no espelho antes de sair do banheiro executivo. A imagem refletida já não era a da faxineira com uniforme azul e olhar cansado. O blazer caía perfeitamente sobre os ombros. O cabelo estava preso com elegância e os olhos, os olhos, voltavam a carregar aquela faísca de quem sabe onde pisa. Mariana ajeitou discretamente a gola da blusa branca de Camila e disse: "Você parece outra pessoa." Ela respondeu com um meio sorriso. "Não pareço. Eu sou. Só estava escondida." Eduardo esperava no corredor, um pouco mais calmo agora, mas ainda sem acreditar no que estava vendo. Camila caminhava em sua direção com a postura de quem já esteve em muitas salas como aquela. "A gente tem poucos minutos. Eu revisei os tópicos centrais e me atualizei sobre o perfil da Baudouin. Vamos direto ao que importa", disse ela, pegando a pasta com os contratos. Mariana observava tudo com a expressão de alguém que via uma fênix renascendo no meio do escritório. No caminho até a sala de reuniões, Camila falava com precisão sobre as cláusulas que poderiam gerar atrito. Lembrava detalhes do mercado francês, sugeria pontos estratégicos de apresentação e até previa objeções dos investidores. Eduardo ouvia, fascinado. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" ainda perguntou. "Tenho. Essa é minha zona de guerra, e eu luto bem em francês." Ele soltou um riso breve, o primeiro em horas. Estava começando a acreditar que aquilo podia realmente dar certo. Mariana, por sua vez, ainda processava tudo. "Camila, você já fechou contratos desse tamanho antes?" Camila não hesitou. "O maior foi em 2015, 72 milhões de euros com uma holding de transportes ferroviários. E posso te dizer, os franceses respeitam firmeza e clareza." Eduardo olhou para Mariana, que apenas assentiu com um olhar quase maternal. Aquela mulher que limpava o corredor até ontem estava prestes a mudar o destino da empresa inteira. O elevador se abriu com um plim discreto, revelando os executivos franceses entrando em fila. Camila fez um sinal sutil para Eduardo respirar fundo e caminhar ao lado dela. Era nítido que algo estava diferente na postura dele também. Pela primeira vez desde o início da manhã, ele não parecia carregar o prédio nas costas. Jean-Luc Baudouin apertou a mão de Eduardo, depois olhou para Camila com uma sobrancelha arqueada. Ela respondeu em francês fluente. "É um prazer revê-lo, Monsieur." Na hora, Jean-Luc parou. "Vous êtes Camila Souza?" O tom era de surpresa. Ela assentiu com leveza. "Nous avons travaillé ensemble, Peugeot, 2013. Jean-Luc sorriu. "Je me souviens." Eduardo sentiu um arrepio subir pela nuca. Aquela conexão inesperada podia ser o trunfo que precisava. Camila, mais uma vez, estava 2 passos à frente. Com essa simples saudação, a reunião já começava diferente do previsto, para melhor.
Na sala de reuniões, os executivos tomaram seus lugares. Camila ajeitou os papéis, puxou a cadeira e se posicionou ao lado de Eduardo. Ele a olhou uma última vez como se ainda tentasse compreender quem era de fato aquela mulher. Mas agora não era hora de dúvidas. Ela limpou a garganta e iniciou a introdução da proposta. Sua voz era segura, ritmada, e diferente de qualquer tradutor, ela sabia onde cortar, onde expandir, onde fazer silêncio. Conforme Camila conduzia a conversa, os franceses foram abrindo pequenos sorrisos, trocando olhares cúmplices entre si. Jean-Luc chegou a interrompê-la para fazer perguntas técnicas, e ela respondeu sem titubear. Eduardo, ao lado, quase não conseguia disfarçar o alívio. Mariana, do lado de fora, ouvia tudo pelo interfone da recepção. Cada palavra de Camila era uma injeção de dignidade sendo devolvida a ela mesma e uma chance concreta de salvação para todos ali. Eduardo se recostou na cadeira por um instante, apenas observando. Camila falava de modo natural, sem arrogância, mas com uma autoridade que encantava. Era como se aquele espaço sempre tivesse sido dela, e talvez realmente fosse. A energia na sala era outra. Ele já havia contratado dezenas de profissionais bilíngues, mas nunca vira alguém articular cultura e estratégia com tanta precisão. A executiva que renascia ali não pedia permissão, apenas retomava seu lugar. Do lado de fora, Mariana preparava mais café, mas agora com um sorriso no rosto. A mulher que caminhava entre os cubos de lixo e panos de chão estava transformando o futuro da empresa e o dela mesma. Enquanto o aroma da bebida se espalhava pelo corredor, o clima deixava de ser de tensão para se tornar de expectativa. E o que viria depois daquela reunião ainda não cabia nas planilhas. Mas o coração de todos ali já sabia. Algo gigantesco estava por vir. O relógio marcava exatamente 9h03 quando Camila começou a falar. Senhores, sejam bem-vindos. Vamos direto ao ponto. Os franceses se entreolharam, um pouco surpresos com o domínio dela no idioma e, principalmente, com a tranquilidade. Eduardo sentou-se ao lado observando cada detalhe. Camila não tremia, não gaguejava, não buscava palavras, ela simplesmente era aquilo que dizia ser. E sua presença mudou a vibração da sala como se uma tempestade tivesse dado lugar ao céu claro. Jean-Luc Baudouin, o patriarca da família de investidores, era conhecido por ser exigente. Cruzou os braços, fixou os olhos em Camila e lançou uma pergunta direta sobre os ativos da Lacerda Global no Chile. Ela respondeu com precisão, incluindo dados atualizados e uma análise do impacto geográfico no prazo de entrega. «Très bien», disse ele. A tensão de Eduardo começou a diminuir. Era nítido que os franceses estavam impressionados. E o mais curioso, eles estavam falando mais com Camila do que com ele. Camila seguiu traduzindo cada parte do pitch com fluidez, mas fazia muito mais que isso. Ela contextualizava, ajustava termos, suavizava expressões que poderiam soar agressivas. Ao invés de ser apenas um canal neutro, ela se tornava ponte emocional. Mariana, do lado de fora, assistia pela fresta da porta, quase sem piscar. Era como assistir a uma peça bem ensaiada, com a diferença de que ninguém ali imaginava que aquela mulher tinha varrido o chão do mesmo lugar horas antes. Eduardo, que até então achava que dominava todos os aspectos da empresa, foi surpreendido pela forma com que Camila lidava com os franceses. Ela não apenas sabia o idioma, ela compreendia a cultura, os códigos, as pausas. Quando um dos investidores soltou uma ironia disfarçada, ela respondeu com um leve sorriso e uma réplica à altura. Jean-Luc chegou a dar uma risada baixa. Era um sinal raro de aprovação. E para Eduardo, aquilo era ouro puro. A mesa estava cheia de gráficos, planilhas e folders coloridos, mas era Camila quem centralizava os olhares. Ela fazia perguntas, propunha ajustes, ouvia com atenção. Quando Eduardo tentava intervir, ela suavemente retomava a palavra com a autoridade de quem sabe onde quer chegar. E, curiosamente, ele não se incomodava com isso. Sentia-se protegido. Era como se finalmente houvesse alguém dividindo o peso daquela responsabilidade. E não qualquer alguém, uma especialista com alma de liderança.
Durante a explanação sobre o plano de expansão para o norte do Brasil, Pascal Baudouin questionou a viabilidade fiscal da operação. Camila puxou um gráfico, explicou as vantagens do novo modelo tributário da região e ainda acrescentou dados do Banco Mundial que sustentavam a estratégia. Os investidores tomaram nota, visivelmente surpresos. Eduardo apenas olhava. Pela primeira vez em anos, ele não estava no centro. E não precisava estar. A empresa estava sendo representada com brilho. As propostas foram discutidas com intensidade por quase 50 minutos. Em vários momentos, Eduardo se sentiu um espectador, não por exclusão, mas porque compreendia que estava presenciando algo raro, a conexão entre competência e oportunidade. Camila dominava a cena sem arrogância. Era técnica, cordial e firme. Mariana, que assistia tudo com as mãos suadas, sentia um misto de orgulho e espanto. Ninguém ali poderia ter previsto que aquela mulher salvaria amanhã, e talvez a empresa inteira. No final da apresentação, Camila agradeceu em francês e se levantou com um leve aceno. Jean-Luc esticou a mão antes de Eduardo. Vous êtes impressionnante, madame. Ela respondeu, merci. Ce projet mérite de naître correctement? Eduardo, ao lado, apenas assentiu, ainda digerindo tudo. O silêncio que se seguiu era cheio de significado. Eles não apenas haviam sobrevivido à reunião, haviam vencido, e com uma vantagem emocional que nenhum dos dois imaginava possível. Os franceses se retiraram por alguns minutos para deliberar. Eduardo e Camila voltaram para sua sala. Ele fechou a porta devagar, virou-se e ficou alguns segundos em silêncio. Camila, se eu não tivesse visto, não acreditaria. Ela sorriu com os olhos cansados. Você não viu tudo ainda. Ele riu, surpreso com a confiança dela. Sabia que a reunião havia sido boa, mas ainda não compreendia o tamanho do que estava prestes a acontecer. E enquanto Mariana batia discretamente a porta com novos relatórios impressos, a expressão de Eduardo mudava. Pela primeira vez em anos, ele considerava algo que jamais cogitara antes. Talvez aquela mulher não estivesse ali só para traduzir. Talvez ela estivesse ali para transformar. E os próximos minutos confirmariam exatamente isso. Camila mal havia voltado à sala com Eduardo quando Mariana entrou ofegante. Eles querem reiniciar em 5 minutos. Vão discutir cláusulas específicas agora. Camila sentiu, abriu o contrato impresso e começou a revisar os pontos sensíveis. Eles vão testar a gente agora, disse ela como quem já conhece o roteiro. Eduardo, mesmo com anos de experiência, ficou em silêncio. Já era evidente, Camila tinha não só o domínio da língua, mas uma visão estratégica rara. Quando os franceses retornaram, estavam com anotações nas mãos e expressões mais alertas. Jean-Luc pediu para discutir o item 7.2, o que tratava de isenção fiscal em rotas interestaduais. Camila já esperava. Esse ponto precisa de reforço jurídico local. Podemos incluir uma cláusula de flexibilidade com prazo de adaptação sem comprometer a margem do parceiro europeu. Ela falava com fluência, como se tivesse ensaiado tudo, mas era pura vivência, puro preparo guardado há anos. O impacto foi imediato. Pascal Baudouin, o filho do patriarca, sussurrou algo ao ouvido do pai. Jean-Luc apenas observava. Eduardo tentava acompanhar, mas a conversa estava em outro nível. Camila havia assumido não só o papel de intérprete, mas de mediadora, conselheira técnica e, embora ninguém dissesse, negociadora sênior. Mariana, do lado de fora, cruzou os braços. Ela não está traduzindo, ela está liderando. E pela primeira vez, aquilo não parecia absurdo. Quando surgiu um impasse sobre o modelo de distribuição em Manaus, Camila rebateu com dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres e ainda apresentou uma alternativa com ganho logístico de 14% nos custos operacionais. Vocês têm um plano B bem estruturado, disse Jean-Luc. Ela respondeu, não temos só plano B, temos plano C, D e até E, porque quando a margem de erro é pequena, a preparação tem que ser enorme. Eduardo olhou para ela com admiração silenciosa. Durante a segunda hora da reunião, Camila começou a responder diretamente às perguntas. Eduardo apenas validava, com um gesto ou um olhar, o suficiente. A confiança entre eles se consolidava diante dos olhos dos investidores.
Quando um dos franceses mencionou um caso semelhante em Portugal, Camila disse: sim, conheço. Foi uma fusão parcial com revisão de contrato em 3 anos. A diferença é que lá não consideraram a matriz tributária brasileira. Aqui, estamos prontos. O clima antes tenso havia se transformado em cumplicidade. Jean-Luc sorria frequentemente, Pascal fazia anotações e os demais apenas ouviam. Eduardo, num gesto quase simbólico, se recostou na cadeira e cruzou os braços. Entendeu ali que sua maior vitória não estava nos milhões que podia fechar naquele dia, mas na profissional que havia emergido do anonimato. E essa percepção mexia com ele mais do que qualquer planilha. A reunião começou a caminhar para os ajustes finais. Camila sugeriu melhorias contratuais que beneficiavam ambos os lados. A transparência é a ponte entre culturas diferentes, afirmou, olhando diretamente para Jean-Luc. O patriarca assentiu, satisfeito. Mariana, que a assistia do vidro, enxugava discretamente os olhos. Não por tristeza, mas por algo que ela não sabia nomear. Orgulho, talvez. Ou a certeza de que nunca mais subestimaria ninguém com o uniforme azul. Foi então que Pascal puxou do bolso um cartão de visitas prateado. Caminhou até a Camila, entregou e disse: Madame, se algum dia considerar voltar ao mercado europeu, será uma honra trabalhar com você. Ela segurou o cartão com firmeza, mas respondeu apenas com um sorriso. Eduardo viu aquele gesto como um reconhecimento raro. Não era apenas uma proposta velada, era um selo, uma chancela de quem sabe quando está diante de alguém grande. A assinatura do pré-contrato foi marcada ali mesmo. Os franceses estavam convencidos. Eduardo apertou a mão de cada um, mas todos voltavam a olhar para Camila. E ela sabia disso, estava em paz com isso. A mulher que passava despercebida no elevador agora era o centro da sala. Mariana preparava os cafés com mãos trêmulas. Eduardo saiu da sala em silêncio e pediu para Camila encontrá-la em seu escritório. Precisava entender mais. Precisava ouvir aquela história inteira. Enquanto Camila recolhia os papéis e guardava tudo na pasta com calma, os franceses se retiravam agradecendo com reverência. A sala agora estava vazia, mas carregada de significados. Eduardo a esperava de pé, do outro lado da porta, e o que viria a seguir para ele seria ainda mais inesperado que a própria reunião. A porta se fechou devagar atrás de Camila. Eduardo ficou em pé, encostado na mesa, com um olhar sério. "Quem é você?" perguntou sem rodeios. Ela não desviou o olhar. Caminhou até a poltrona, sentou-se com calma e cruzou as pernas. "Você quer a versão curta ou a verdadeira?" respondeu com um leve sorriso. Eduardo balançou a cabeça. "A verdadeira, por favor. Acho que merecemos isso depois do que aconteceu hoje." Era o momento de revelar tudo. Camila inspirou fundo. Contou que morou 11 anos em Lyon, onde trabalhava como gerente de expansão na Peugeot. Era respeitada, bem paga, com um futuro sólido. Mas tudo desmoronou quando o marido, um consultor financeiro também brasileiro, foi preso por fraude internacional. Ele assinou documentos em meu nome apareceu em manchetes, nunca fui formalmente acusada, mas meu rosto estava em todos os jornais. Eduardo a ouvia em silêncio absoluto, tentando imaginar o que aquilo significava. Ela continuou com a voz firme. "Fui demitida no dia seguinte. Nenhuma empresa quis me contratar. Fui hostilizada no condomínio onde morava. Me vi sozinha, com um filho adolescente, sem dinheiro, sem amigos, com o passaporte marcado. Voltou ao Brasil com uma mala, algumas economias e vergonha. Tentei empregos na minha área, mas ninguém sequer me chamava. Então, aceitei o que apareceu. Faxina. Era o que me pagava o aluguel e colocava comida na mesa." Eduardo não sabia o que dizer. Estava visivelmente impactado. "E ninguém aqui fazia ideia", murmurou quase para si. Camila sorriu sem humor. "Por que fariam? Quando se tem um uniforme azul e um crachá de limpeza, ninguém pergunta de onde você veio." Mariana, parada ao lado da porta, chorava em silêncio. Ela enxergava agora muito mais do que uma colega de trabalho. Viu uma mulher inteira que, mesmo sendo reduzida por rótulos, jamais perdeu a dignidade. "Você pensou em contar antes?" Eduardo perguntou, quase com culpa. "Várias vezes, mas eu precisava de estabilidade e não de olhares desconfiados. E se alguém jogasse meu nome no Google? Eu preferi me esconder, cuidar do meu filho, pagar minhas contas, viver em paz."
Eduardo andava de um lado para o outro. A cada nova frase entendia o tamanho do erro que cometera. Ele não, mas todos. Subestimaram, ignoraram, esqueceram de olhar. Camila então falou sobre Gabriel, seu filho. Hoje tem 18 anos, passou para a engenharia na Federal. Ele é a minha motivação. Sempre soube quem eu era e dizia que um dia tudo mudaria, que um dia eu voltaria a ser quem fui. Hoje ele vai se orgulhar. Eduardo sentou-se, finalmente. Os olhos estavam marejados. Camila, eu me sinto um idiota. Você estava aqui esse tempo todo. Ela apenas assentiu. Mas não era a hora. Hoje foi. Mariana se aproximou, abraçou Camila com força. Não disse nada, não precisava. Aquilo era mais do que gratidão. Era um pedido de perdão sem palavras. Camila respirava aliviada, como quem soltasse uma mala que carregava nas costas há anos. Eduardo, com a voz baixa, disse: se eu puder te pedir desculpas, eu peço agora. Por ter sido cego, por não ver talento onde só via função. Camila sorriu. Você não é o primeiro, mas pode ser o primeiro a mudar. O silêncio se instalou por alguns segundos. Do lado de fora, a empresa voltava à rotina como se nada tivesse acontecido. Mas dentro daquela sala, tudo havia mudado. Eduardo se levantou, pegou uma garrafa de água e ofereceu a Camila. Ainda temos mais para conversar, mas antes quero que saiba, hoje você não salvou só uma reunião. Você salvou essa empresa. E também reacendeu algo aqui dentro, algo que eu nem lembrava mais que existia. Mariana secou os prantos e começou a recolher os papéis que estavam sobre a mesa. Eduardo olhava para Camila como quem finalmente enxerga um quadro completo. Quero que pense no que deseja daqui para frente. A gente vai conversar mais tarde. Mas agora, tenho uma ideia que talvez mude tudo. Camila apenas assentiu, sem saber o que viria a seguir. Mas algo no tom de Eduardo dizia que aquela conversa estava longe de terminar. E enquanto ele saía para resolver pendências da reunião, Mariana acompanhava Camila até a varanda da diretoria. A cidade seguia seu ritmo, alheia ao que acontecera naquele andar. Mas o coração de Camila sabia. O que viria depois daquele dia exigiria ainda mais coragem e a decisão de aceitar uma nova chance sem medo do que ficou para trás. Quando Eduardo voltou à sala de reuniões, os franceses já estavam mais à vontade. Jean-Luc sorria e Pascal organizava os documentos para assinatura. Camila reassumiu seu posto ao lado de Eduardo, agora com a postura tranquila de quem sabia que o mais difícil já tinha passado. Mas ainda havia uma última parte a ser negociada, e ela sabia disso. Era o momento de confirmar os termos finais e selar a fusão histórica que mudaria o destino da Lacerda Global Logistics. Com um aperto de mãos firme e um sorriso discreto, Jean-Luc formalizou a proposta. Um investimento inicial de 500 milhões de reais, com possibilidade de expansão para mais 2 projetos estratégicos no Brasil. Camila fez os ajustes necessários nos termos e sugeriu incluir cláusulas que protegeriam ambas as partes contra variações cambiais. A proposta final chegou a 780 milhões de reais. Eduardo estava em êxtase. Os diretores se entreolhavam boquiabertos, mas ele sabia que faltava algo que não estava no papel. Assim que os investidores deixaram a sala, Eduardo virou-se para Camila com um olhar diferente. Era admiração, respeito e algo mais, gratidão genuína. Camila, não tem mais volta. Eu preciso de você aqui, mas não como funcionária. Quero que você seja minha sócia. 30% da divisão internacional. Ela ficou sem palavras por um instante, tentando entender se aquilo era real. Mariana deixou escapar um pequeno riso nervoso, surpresa e emocionada. Camila apoiou as mãos na mesa e encarou Eduardo. Se for para aceitar, quero 3 condições claras. Sem elas, eu continuo sendo só a mulher que vocês nunca enxergaram. Ele assentiu com a cabeça, abrindo espaço para ouvir. Primeiro, aumento imediato para todos os funcionários da base operacional. Segundo, um programa de bolsas de estudo para os filhos dos colaboradores. Terceiro, 1 semana para treinar a mulher que vai assumir meu posto na faxina. Eduardo abriu um sorriso leve e passou a mão no queixo. Você é mesmo diferente, Camila. Fechado. Mariana chorava de novo, dessa vez sem tentar disfarçar. Era mais do que uma proposta de sócia, era um novo modelo de liderança sendo desenhado ali, na frente de todos. Camila estendeu a mão.
Eduardo apertou, e naquele aperto selaram não apenas uma parceria, mas um novo capítulo para todos que trabalhavam naquele prédio. No mesmo dia, Camila desceu para o refeitório. Conversou com as outras funcionárias da limpeza e explicou que deixaria o posto e que uma delas seria treinada para substituí-la. Não havia arrogância em sua fala, apenas respeito. As colegas a abraçaram. "A gente sempre soube que você era diferente", disse uma delas. Ela apenas respondeu: "A diferença é que hoje vocês também podem ser vistas." Foi a primeira vez que aquelas mulheres sentiram que pertenciam. No dia seguinte, Camila já estava no 30º andar, onde funcionava a divisão internacional. Sua mesa era ampla, rodeada de monitores, planilhas e mapas, mas o que mais chamava a atenção era a pequena moldura em cima da mesa. Uma foto dela com Gabriel, na formatura do ensino médio. Aquilo era o combustível. Era por ele, por elas, por todos os que nunca tiveram voz. Camila agora tinha poder para mudar realidades. E pretendia usar cada centavo dessa força para isso. A notícia correu rápido pelos corredores. A faxineira virou sócia. Alguns riam, outros elogiavam, mas todos comentavam. Eduardo reuniu os líderes e deixou claro: Camila agora é diretoria, e qualquer um que não entender o valor disso está fora do espírito da empresa. Pela primeira vez, a Lacerda Global Logistics não era só um império logístico, era também um exemplo de transformação real, e tudo começava com a coragem de uma mulher em falar: "Eu falo francês." Enquanto assinava os documentos oficiais da nova sociedade, Camila pensava em sua trajetória. Não havia atalho, nem favor. Tudo foi conquistado com suor, dignidade e coragem de recomeçar. Gabriel a esperava em casa com uma torta feita por ele mesmo, à la francês, como brincou. Ela viu, abraçou o filho e disse: "Hoje a gente começa de novo, mas dessa vez com o nosso nome no topo." E o coração dela, pela primeira vez em anos, estava leve. Na manhã seguinte, Eduardo recebeu um e-mail de Jean-Luc. O título dizia apenas: "Votre traductrice est une arme secrète." Ele sorriu, pegou o telefone e ligou para Camila. "Vamos almoçar com o pessoal da Alemanha semana que vem. Estão curiosos para te conhecer." Ela respondeu com serenidade: "Avise que estarei pronta." E sabia que estava mesmo. Pronta para o mundo. Pronta para não voltar a se esconder nunca mais. Camila chegou ao 30º andar na segunda-feira seguinte, com a mesma postura firme do dia da reunião. A recepcionista da diretoria executiva a cumprimentou com um bom dia mais prolongado do que o habitual. Ela percebeu os olhares surpresos e respeitosos. Era inevitável. Todos comentavam a ascensão meteórica da mulher que até poucos dias atrás empurrava um carrinho de limpeza. Mas Camila não se deixava distrair. Sabia que o trabalho agora exigiria o dobro de competência. A sala nova era ampla, com uma vista deslumbrante para a Serra do Curral. O telefone já tocava com propostas internacionais, chamadas da Alemanha, da Itália e até do Canadá. Mariana, agora sua assistente direta, organizava a agenda com reuniões de negociação e entrevistas para veículos de comunicação. Eduardo passou para desejar boa sorte no novo cargo. "É só o começo, Camila." E ela sabia que era. Pela primeira vez, sentia que estava exatamente onde deveria estar. No fim da manhã, Camila recebeu a visita de Gabriel, o filho. Ele chegou com a camisa da universidade e um sorriso orgulhoso. "Mãe, você tá demais aqui." Ela o puxou para um abraço apertado. Contou que a bolsa de estudos integral havia sido confirmada e que ele começaria o curso de engenharia na semana seguinte. Ele mostrou o e-mail, os olhos brilhando. "A gente venceu, né?" perguntou. Camila apenas assentiu, com os olhos marejados. "Vencemos, filho." Nos dias seguintes, a nova sócia mergulhou no universo corporativo com a mesma dedicação que aplicava na faxina. Mapeou processos, ajustou propostas comerciais, criou uma nova estratégia de internacionalização e reformulou o plano de benefícios dos funcionários da base. Tudo em uma semana. Eduardo, impressionado, comentou com os diretores: "Ela tem algo que a maioria aqui perdeu: sede de justiça misturada com competência." Camila ouvia sem vaidade. Estava ali para entregar resultado. Uma semana depois, o telefone tocou com um convite especial. Jean-Luc Baudouin a queria como palestrante em um evento internacional de mulheres executivas em Paris. Mariana regalou os olhos.
Você vai aceitar, né? Camila hesitou por um momento. Ainda é difícil voltar para lá. Mas depois de alguns segundos, sorriu. Sim, agora é diferente. Vou voltar como quem venceu. Eduardo a incentivou. Você vai inspirar muita gente. E ela sabia que era verdade. A presença de Camila na mídia começou a crescer. Ela dava entrevistas discretas, mas com grande repercussão. Nunca vitimizava sua história. Falava com clareza, firmeza e gratidão. Eu não voltei ao topo por sorte. Voltei porque nunca deixei de acreditar em mim mesma, mesmo quando ninguém mais acreditava. A frase viralizou. Funcionários antigos, faxineiras de outros prédios e jovens estudantes começaram a escrever para ela. E Camila respondia um por um. A cada novo contrato internacional, Eduardo fazia questão de dar os créditos publicamente. A divisão internacional agora tem um cérebro e um coração. Camila liderava com proximidade. Conhecia o nome de cada colaborador da base, olhava nos olhos, cumprimentava os vigilantes, tomava café com a equipe técnica. A cultura da empresa começou a mudar. Liderar com empatia virou padrão, não exceção. E os resultados financeiros refletiam isso. Mais contratos, mais estabilidade e mais dignidade no ambiente. Gabriel, por sua vez, crescia com a mãe como inspiração. Tirava boas notas, ajudava nos projetos sociais da empresa e já pensava em criar um fundo de apoio para jovens empreendedores de baixa renda. Quero que outros filhos de faxineiras tenham o que eu tive, dizia. Camila o ouvia com o coração em festa. Sabia que estava plantando algo que ia muito além de negócios. Era um legado, um novo caminho onde antes só havia neblina. Eduardo e Camila passaram a trabalhar lado a lado com harmonia. Não havia mais a hierarquia engessada de antes. As decisões eram divididas, debatidas, amadurecidas. Ele começou a consultá-la também sobre temas internos, de cultura e clima organizacional. Você entende de gente, Camila, coisa que muita gente aqui nunca aprendeu. Ela ria. Limpar banheiro ensina mais sobre o mundo do que muito MBA. E era verdade. A vida havia ensinado mais do que qualquer curso de elite. Com os olhos voltados para o futuro, Camila sabia que ainda havia desafios. Mas agora ela os encarava com cabeça erguida. Quando olhou pela janela do 30º andar naquela sexta-feira, viu a cidade respirando sob a luz do entardecer. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não devia nada ao mundo. Muito pelo contrário, o mundo é que estava em dívida com ela. Camila acordou naquela manhã sem saber o que a esperava. Enquanto tomava café com Gabriel, o celular vibrou. Mariana havia mandado uma mensagem curta. Você está na capa da Exame. Ela quase derrubou a xícara, correu até o computador, digitou o nome da revista e lá estava. Sua foto, elegante, firme e o título impactante. De faxineira a sócia multinacional, a mulher que virou o jogo corporativo. Gabriel comemorou como se fosse um gol. Camila ficou sem palavras. O impacto foi imediato. A história viralizou em minutos, em grupos de WhatsApp, no LinkedIn, nas redes corporativas e até em jornais internacionais. Jornalistas ligavam, emissoras pediam entrevistas, escolas queriam palestras. Camila teve que pedir a Mariana que filtrasse os convites. Eu ainda tenho um império para ajudar a administrar? Brincou. Eduardo riu ao ouvir isso. Agora você sabe como é ser lenda viva dentro do próprio prédio? Mas ela sabia. Aquilo não era fama, era reparação. No mês seguinte, Camila foi convidada para um congresso nacional de negócios, onde recebeu o prêmio de executiva do ano. Subiu ao palco sob aplausos de pé, num vestido simples e elegante. O apresentador mal conseguia conter a emoção ao contar sua trajetória. Quando chegou sua vez de falar, ela segurou o microfone e disparou. Quantos talentos vocês têm limpando seus escritórios agora mesmo? Competência não desaparece. Ela apenas espera uma chance. O silêncio da plateia foi total. E então, uma ovação arrebatadora. Após o evento, uma fila se formou. Mulheres de todas as idades queriam tirar fotos com ela, pedir conselhos, dar um abraço. Uma jovem, com um uniforme de um hotel, chorava. A senhora me deu esperança. Eu achava que tinha que me esconder.
Nunca mais se esconda. Mostre quem você é. Mesmo que ninguém esteja olhando, um dia alguém vai ver. Aquilo marcou um novo propósito em sua vida: inspirar quem já havia desistido. Eduardo organizou uma homenagem interna na Lacerda Global. Reuniu todos os funcionários, do chão de fábrica à presidência. Chamou Camila ao palco do auditório e disse: "Ela nos salvou, mas mais do que isso, ela nos ensinou o valor que sempre ignoramos." Todos aplaudiram. Até o zelador, que limpava a escada desde a fundação da empresa, levantou e gritou: "Essa das nossas!" Camila estava segurando as lágrimas. Era como se, pela primeira vez, ela realmente pertencesse. O reconhecimento gerou frutos práticos. Universidades passaram a estudar seu caso. Consultorias queriam entrevistá-la para entender sua forma de liderar. Ela recusava alguns convites, não por arrogância, mas por prioridade. "Minha agenda está cheia de pessoas reais, que precisam de soluções reais." Criou um programa de mentoria interna para funcionários de base que quisessem crescer. Mariana, emocionada, comentou: "Você virou mais que diretora, Camila. Você virou símbolo." Gabriel passou a acompanhá-la em alguns eventos. Em um deles, um jornalista perguntou: "Como é ter uma mãe tão admirada?" E ele respondeu: "Eu sempre admirei. O resto do mundo só está atrasado." Camila chorou ao ouvir. Não pelas palavras, mas por tudo que viveram juntos. Cada ônibus, cada cesta básica, cada dia em silêncio. Aquilo tudo agora fazia sentido. Era parte de uma história que precisava ser contada e recontada. A Lacerda Global também mudou. Criou um comitê de diversidade, um fundo educacional interno e novas políticas de ascensão de carreira baseadas em mérito real. Tudo inspirado na trajetória de Camila. A empresa crescia, mas com outro tipo de musculatura agora: humana, justa, consciente. E isso era tão visível que outras empresas passaram a copiar o modelo. Eduardo brincava: "Quem diria que nossa maior revolução viria do setor de limpeza?" Camila, no entanto, mantinha os pés no chão. Continuava visitando os andares inferiores da empresa, conversando com os mais antigos, tomando café com a equipe de apoio. Era ali que ela recarregava sua energia. Sabia que o topo era importante, mas as raízes é que sustentavam tudo. Quando uma nova estagiária a abordou no elevador, tímida, e disse: "Obrigada por existir." Camila sorriu com delicadeza. "Obrigada por me enxergar." Era esse o ciclo que ela queria perpetuar. Com o calendário do próximo semestre lotado de convites, Camila sabia que precisava se preparar para o que vinha. Mas um deles, em especial, mexeu com seu coração. Um envelope com selo francês, vindo diretamente de Lyon, a convidava para algo que ela jamais imaginou receber de volta: respeito. E agora, com coragem renovada, ela sabia que estava pronta para retornar. Não para fugir do passado, mas para honrar quem ela foi e quem escolheu ser. 2 anos depois daquele dia histórico na Lacerda Global, Camila desembarcava em Paris. Desta vez, não era fugindo. Era convidada de honra, com passagem executiva, paga pelos franceses, hospedada no Ritz, com agenda marcada no centro financeiro da cidade. Gabriel a acompanhava, já formado, usando terno e gravata pela primeira vez. "Imagina se a gente tivesse contado isso pra gente mesmo 2 anos atrás." Ele brincou, puxando a mala pelo saguão. Camila apenas sorriu. Sabia que certos milagres não se explicam, se vivem. Na manhã seguinte, ela caminhava com passos firmes pelos corredores do prédio da Baudouin Investissement. Os mesmos que já percorrera anos antes, cabisbaixa, prestes a ser cortada da vida corporativa. Agora era recebida com sorrisos, cafés especiais e até um quadro na parede com sua foto: "Visite de Madame Souza, partenaire stratégique." Jean-Luc a abraçou com entusiasmo. "Nunca esqueci da sua postura naquele dia." Ela respondeu em francês impecável: "E eu nunca esqueci que me ouviu." A reunião para assinatura da Joint Venture foi curta e objetiva. O acordo estabelecia uma colaboração histórica entre a Baudouin e a Lacerda Global, para transporte de alta tecnologia entre Europa e América Latina. Camila conduziu os termos com maestria, fez sugestões em tempo real e ainda se antecipou às dúvidas dos franceses. "Estamos criando uma ponte entre continentes, com raízes nas pessoas certas", afirmou. Ao final, Jean-Luc levantou a taça e brindou: "Há segundas chances e as mulheres que as transformam." Depois da reunião, Camila pediu para fazer algo sozinha. Caminhou pelas ruas de Lyon, sem pressa. A cada esquina, memórias se agitavam. O café onde costumava trabalhar tarde da noite, a rua onde Gabriel andava de bicicleta, o prédio onde moraram por 7 anos, agora reformado. Encostou-se a uma árvore e respirou fundo.
Sentia saudades, sim. Mas agora era diferente. A dor havia virado cicatriz. Eu sobrevivi a tudo isso, pensou. E sobreviver para ela era uma forma de arte. À tarde, Camila foi convidada para um programa de TV francês. O apresentador, conhecido por seu tom ácido, tentou conduzir a entrevista para o escândalo de anos atrás. Mas ela o desarmou com uma frase. A minha verdade não precisa se explicar. Ela está viva em cada resultado que entrego. A plateia aplaudiu. Gabriel, nos bastidores, sorria orgulhoso. Era o tipo de resposta que não se ensina, se constrói, tijolo por tijolo, com dor e dignidade. No jantar de gala oferecido pela Baudouin, Camila foi homenageada novamente. Um vídeo mostrava sua trajetória, desde a faxina até o alto calão da logística internacional. Ela levantou-se para agradecer e fez um discurso curto, mas marcante. Durante anos, tentei apagar partes de mim. Hoje entendo que foi justamente o que tentei esconder que me trouxe até aqui. Porque só quem desce sabe subir com firmeza. Mais uma vez, a ovação foi unânime. Antes de retornar ao Brasil, Camila visitou um antigo colega de trabalho que acreditou nela no passado. Ele a recebeu com lágrimas nos olhos. Você venceu, Camila. Ela respondeu. Reconstruir. Essa era a palavra que mais resumia sua história. Reconstrução. Não só de carreira, mas de autoestima, de confiança, de pertencimento. Já não carregava vergonha nos olhos, agora carregado história. E com ela, autoridade para mudar o mundo ao vedor. No voo de volta, já em primeira classe, Gabriel perguntou. Você se arrepende de alguma coisa? Camila pensou por alguns segundos e respondeu. Só de não ter me perdoado antes. E era verdade. A culpa a havia travado por anos. Mas agora, com o nome limpo e o passado reconciliado, ela podia finalmente voar sem medo de cair. Estava em paz com quem era e pronta para o que ainda viria. Ao pousar em Belo Horizonte, foi recebida por colegas, amigos, funcionários e até jornalistas no saguão. Um cartaz improvisado dizia: Bem-vinda, Camila, você nos representa. Ela parou por um instante, emocionada, e abraçou uma das funcionárias da limpeza que a conhecia desde o primeiro dia. Obrigada por não desistir da gente, disse a moça. Camila respondeu: Vocês nunca foram o problema. O mundo é que esqueceu de olhar. Enquanto caminhava para fora do aeroporto, com o filho ao lado e os olhos voltados para o horizonte, Camila sabia que estava começando mais uma etapa. Mas agora, com tudo diferente. Não era mais sobre provar algo. Era sobre viver plenamente, inspirar, transformar e honrar cada passo do caminho. E ali, diante das câmeras, dos aplausos e das luzes, a mulher invisível era finalmente vista como sempre mereceu ser. Uma gigante. E aí, depois disso tudo, me responde com sinceridade. Quantas Camilas você conhece e nunca reparou? Quantos talentos passam despercebidos porque alguém decidiu rotular, julgar ou simplesmente ignorar? Essa história é mais do que emocionante. Ela é um tapa na cara de um sistema que ainda insiste em enxergar pessoas apenas pelo crachá que carregam. Camila não apenas salvou uma reunião milionária, ela escancarou uma verdade poderosa. Ninguém deve ser subestimado. Nunca. Agora eu te pergunto, e se fosse você no lugar dela? Teria coragem de se levantar? Teria coragem de dizer, eu falo francês? Comenta aqui embaixo o que mais te tocou nessa história e me diz, você já se sentiu invisível alguma vez? Vamos conversar. E claro, se você quer continuar vendo histórias que inspiram, emocionam e abrem os olhos de quem assiste, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho. Porque aqui a gente não conta histórias comuns, a gente conta histórias que mudam vidas.